Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Cara, o Flamengo é um daqueles times que ele consegue se boicotar, né? O Flamengo é aquele suicida, né? O Flamengo vai para o Mundial, não tem uma participação tão ruim assim, ganha do time europeu, faz uma partida na minha opinião, satisfatória quanto o Bayern de Munique. Lógico, errou demais, né? Mas teve uma participação satisfatória. Volta para o Brasil e entra numa espiral de ebulição monstruosa. E aí, eu não esperava, tá? Magalhães, não esperava. Porque para mim, o BAP é farinha do mesmo saco do Landim. São da mesma origem, são da mesma árvore, vieram do mesmo lugar. Tá? Esse papinho de um falar do outro, disputarem eleição para coisa e tal, irmão, para mim isso é tudo armação. Não fede nem cheira, são tudo igual. Ah, o Landim era amador, a administração do Landim é amadora. Bom, se vem do mesmo lugar, do BAP também seria amadora. Essa sempre foi a minha opinião. E todo mundo falou aqui. Bom, e tá, na minha opinião, claro com o que está acontecendo. O BAP é tão amador ou mais amador do que o Landim. Para você, amigo torcedor, que não é flamenguista, que não está acompanhando, que boa parte da galera que acompanha o canal aqui não é flamenguista, mas gosta de saber quando o Flamengo está passando por situações ruins, porque são anti-flamenguistas, gostam de zoar. Então essa informação é para quem gosta de sacanear o Flamengo. Essa informação é para quem gosta, não é pro flamenguista. Apesar de eu estar vendo uma subida, né, de, de visualizações quando eu falo do Flamengo. Agora, eu não sei essa subida de visualizações de quem é. Se é aqui do Rio. Eu vou até dar uma olhada para ver se eu consigo descobrir de onde essas visualizações. Mas está subindo essas visualizações quando eu faço vídeo sobre o Flamengo. E eu vou dar a minha opinião dessa zona, desse puteiro que está o Flamengo. Na verdade, o puteiro está sendo muito mais bem administrado do que o Flamengo. O puteiro é muito menos amador do que o Flamengo está sendo. Nesse caso, do José Boto, diretor de futebol. Bom, então vamos lá para a gente falar sobre o que está acontecendo e eu dar a minha opinião rapidamente. Tá? Então deixa eu logo pedir a você, meu amigo torcedor flamenguista, torcedor brasileiro, que é como o canal com uma grande, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque nos comentários. E não deixe de hypar os seus vídeos, tá? Hypar é uma maneira de você pontuar o vídeo que você está assistindo. Você pode fazer isso 3 vezes durante uma semana no mesmo vídeo. Assim que você curtir, vai abrir uma aba escrito hypar, você vai lá e hype. Vai lá e clica para você hypar o vídeo, beleza? Então curta, compartilhe e hype o vídeo. Vamos lá, galera. Para ficar um vídeo curto, tá? O diretor de futebol, geralmente, ele vai desagradar. O diretor de futebol, geralmente, ele vai desagradar. O diretor anterior, né, da gestão do Landim, também desagradava uns e agradava outros.
normal, muito normal. Ele tinha os seus parceiros, ele tinha aquelas pessoas que ele abraçava e tinha aqueles outros que ele colocava de lado. Isso é muito normal. Na minha opinião, isso é muito normal. Tá? E aí, nessa situação de abraçar um e abraçar outros, aqueles que tinham entrada mais facilitada no clube, aqueles que tinham informações mais privilegiadas do clube, aqueles que tinham um poder maior para falar dentro do clube, começam a perder essa regalia, vai começar a chiadeira. Vai começar a chiadeira. Então, o BAP traz um diretor de Portugal, um diretor que fez bons trabalhos por onde passou, o Benfica, aqui no Shakhtar, se não estiver enganado, onde ele teve muitos brasileiros, e traz o cara para profissionalizar. Bom, é uma novidade. É uma novidade. Daria certo ou não, a gente não sabe. Mas qual era a intenção? A intenção, só para lembrar, a intenção do atual presidente do Flamengo era ter um departamento de futebol profissional, porque ele falava que o do Landim não era profissional, que o Braz não era profissional. Então, era profissionalizar o departamento de futebol e ter um scout para descobrir jogadores de qualidade com um valor mais acessível. Beleza? Porque a gente vê aí times conseguindo jogadores que deram certo. A gente pega aí o Fluminense, o Arias, ninguém conhece o Arias. O Igor Jesus do Botafogo. Agora vamos lá. Sim, o Arias deu certo no Fluminense, o Igor Jesus no Botafogo. Mas quantos jogadores desconhecidos do Fluminense contratou que não deram certo? Quantos que o Botafogo contratou que não deram certo? E outros times, estou falando aqui do Rio, Palmeiras, Grêmio, Internacional, todo mundo, na grande maioria das vezes, quando contrata desconhecido, a tendência aqui no Brasil é dar mais errado do que certo. Principalmente dependendo do clube. O clube que tem uma pressão menor, o cara consegue, de repente, até um pouquinho mais de tempo para ele conseguir desenvolver e, quem sabe, ali ter um desempenho legal e mostrar que valeu a pena a investida. Mas os times maiores, tá, tem uma pressão muito grande. E dentre os times maiores, tem aqueles que têm uma pressão muito maior. Que é o caso do Flamengo. Não estou desmerecendo ninguém, mas é o caso do Flamengo. Tá? E aí, o BAP diz que a direção anterior, na qual eu não gostava do Landim, todo mundo sabe aqui, tinha uma administração amadora. Então ele traz um cara para profissionalizar, que vai blindar o departamento de futebol. Felipe Luiz já era treinador. Aí quando chega, tem aquela situação, o Felipe Luiz vai ficar, não vai, não vai, eu que vou decidir, o diretor de futebol que vai decidir, para coisa e tal, o Felipe Luiz fica. Então, só para lembrar, o Boto é trazido para o Flamengo para mudar uma realidade. E qual era a realidade? Profissionalizar, blindar o futebol e parar de gastar muito dinheiro com nome. Por quê? A torcida do Flamengo
é uma torcida mal acostumada, tá? Birrenta, que faz biquinho, se o jogador contratado não for estrela. A torcida do Flamengo só quer jogador para fazer aeroflá. A torcida do Flamengo faz muxoxo, faz biquinho, fica de birrinha. Quando traz jogador desconhecido. A torcida do Flamengo não gosta. E aí, quando eu digo a torcida do Flamengo, hoje, impulsionado pelas mídias, os canais de YouTube têm uma força monstruosa. E vamos ser bem sinceros, boa parte dos brasileiros não tem opinião própria, vai pela cabeça dos outros. Então, se ele gosta de uma pessoa, ele escuta aquela pessoa falando, para ele aquilo é certo e acabou. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Ele escuta aquilo e acabou, e vai. Ele não pega aquela informação e vai analisar, não. Para ele o cara tá certo. Então o Boto, óbvio que ia bater de frente com essa mídia, com esses torcedores e com aquela galera de dentro do Flamengo que gosta de dar piruada na porra toda. Óbvio que ele ia bater de frente. E aí ele traz o Juninho, que ainda não deu certo. Eu, particularmente, vou dar minha opinião, eu acho que o Juninho está sendo mal utilizado. Para mim, o Juninho está sendo mal utilizado pelo Felipe Luiz. Gosto do Felipe Luiz, mas eu acho que ele está utilizando mal o jogador. Essa é a minha visão. Ele é tudo isso, ele é um craque? Não. Mas ele pode render mais. Na minha opinião, o Juninho não está rendendo por culpa do Felipe Luiz. Minha opinião. Tá? Então, o que acontece? A outra contratação no Boto é o Jorginho. Sem comentários. Sem comentários. Jorginho, que já tinha sido falado algum tempo atrás na gestão anterior, mas que se concretizou. Bom, então o Jorginho, em 3, 4 jogos, já demonstrou que valeu a pena. Bom, então, um erro, e a princípio um erro, um acerto. Um acerto com o Jorginho e um erro com o Juninho. O Flamengo é eliminado, algumas coisas acontecem. Bom, a não utilização do Pedro no Mundial, entrou poucas vezes, o problema não é do Boto, é do Felipe Luiz. Tá? A não utilização de alguns jogadores durante a partida, ou utilização pouca, o problema não é do Boto, é do Felipe Luiz. Tá? Então, é um critério técnico do Felipe Luiz. Tá? Você possa concordar ou não. Tá? Na qual eu concordo em parte com o Felipe Luiz. Só em parte. E aí acaba o Mundial, o Flamengo é eliminado, sai o burburinho que o Flamengo quer vender o Pedro. E aí o jornalista Mauro César tem em suas mãos prints, conversas de dentro do departamento de futebol do Flamengo, que parece que essas conversas ou são do Boto ou de alguém muito próximo do Boto. Como é que o Mauro César teve isso aí? Ele é jornalista, ele tem que investigar. Bom, tem um fofoqueiro, tem alguém dentro do departamento de futebol do Flamengo querendo foder o Boto. E aí, tá certo, tá errado, é outro 500. O que eu tô falando é o seguinte: cadê a porra do profissionalismo? Tem alguém dentro do departamento que tá passando as informações nitidamente para foder o Boto. Não sou a favor do Boto, entendo o que eu tô falando. Tá? E aí o Boto fala que é mentira, o Mauro César vai lá, mostra os prints. Tá? Eu sou desconfiado de tudo. Tá? Não estou falando que o Mauro César tá mentindo, não é isso. Mas mostrar print de conversa de celular, irmão, com inteligência artificial, hoje se muda tudo.
tá? Não estou desconfiando. E aí tem o papo de venda do Pedro por um valor baixo para coisa e tal, não sei o que lá. Já dá uma queimada. A torcida, porra, vai contra. Eu também. Tô contra. O problema é que eu vi canais de YouTube, numa frequência alta de torrar o Boto. Com uma velocidade, com uma gana, com uma garra, muitos canais gigantes do Flamengo, do YouTube, com uma disposição monstruosa de queimar o Boto e querer que o Boto seja mandado embora. Colocando vídeos o tempo inteiro sobre o Boto. E aí, junto a isso, vem a contratação do irlandês, que ninguém conhecia. E aí vem o Boto aprova, o Scout aprova, a princípio Felipe Luiz aprova. Esses canais de YouTube impulsionam muito a torcida. Esses canais de YouTube do Flamengo começam a fazer memes com o nome do jogador, tá? Que isso aí surgiu dos próprios canais e da torcida. E aí impulsionam a galera do amendoim lá de dentro do Flamengo, né? Que dão pitaco em tudo. Começa aquele falatório gigantesco. O atual presidente do Flamengo, que disse que a diretoria de futebol ia ser blindada, já tinha desautorizado uma tal venda do Pedro. Desautoriza a compra do irlandês. Ninguém realmente conhecia. 5 milhões de libras, 30 milhões, 35 milhões de reais no jogador desconhecido assim, também acho muito. Também acho muito. Mas o problema não é esse. O problema é como a coisa tomou um rumo. Amadora, o rumo que o presidente atual do Flamengo disse que o anterior era amador, ele foi mais amador. Por quê? Esse presidente que está no Flamengo agora, ele abriu um precedente perigosíssimo. Ele não vai conseguir segurar. O que eu estou falando? Não é o Boto sair. Não é o Boto sair. O Boto provavelmente não vai conseguir mais trabalhar no Flamengo. Eu não estou falando que o Boto é vítima. Não. O Boto fez um montão de cagada, falou um montão de merda. Parece que o Arrascaeta jogou piada para ele também. Parece que ele está com um clima ruim entre os jogadores. O problema não é o Boto sair. O problema é que o próximo diretor que chegar sabe que qualquer coisa que ele fizer, ele vai ter que ter aprovação da torcida, dos canais que cobrem o Flamengo e do pessoal lá de dentro do Flamengo. Ou seja, ele vai ter que agradar os outros. Ele não vai poder fazer o trabalho que ele acha que tem que ser feito. Por quê? Porque ele sabe que o presidente do clube, da qual ele vai ser funcionário, é amador. Ele não tem opinião. O presidente do Flamengo, ele vai fazer o que a torcida, os canais e os conselheiros mandam. Ele não tem opinião. Eu sou contra a SAF. Todo mundo sabe que eu sou contra a SAF. Mas nesse caso, se é SAF, o dono ia falar, olha só, canais, torcida e conselheiros, vocês vão se fuder. Eu comprei o clube, eu faço o que eu quiser, o dinheiro é meu.
torcida ia chiar, ia virar de costa, o caralho. Mas o clube era do cara, irmão. E acabou. E acabou. Acabou o assunto. Já vi muita coisa acontecendo no Botafogo que o Dexter falou mesmo, olha só, o clube é meu. Eu comprei, foda-se. A torcida teve que engolir. Pode ter ficado puta, mas teve que engolir. Então, amigo, quando o BAP desautoriza da maneira como ele desautorizou, ele poderia ter feito de uma outra forma. Desautorizou o seu diretor, expõe o cara e dá ouvidos à torcida, a canais de YouTube e a conselheiros, o presidente do Flamengo perde autoridade. E qualquer diretor que chegue vai chegar sem autoridade. Você imagina se o BAP cisma de querer contratar o Jorge Jesus para diretor? Vai dar merda. Ele não vai ficar um mês. Quem é o diretor de futebol do Flamengo? Quem é o cara que vai querer ser diretor de futebol do Flamengo se ele não vai poder fazer o trabalho dele? Ele não vai ser blindado. Porque ele sabe que o presidente do Flamengo não tem palavra. É amador. É amador. Ele sabe que qualquer coisa que ele fizer, ele vai ter que passar pelo crivo da torcida, de canais de YouTube, que nitidamente tem canais de YouTube forçando uma barra monstruosa para o Boto sair. Por algum motivo. Não é porque é torcedor do Flamengo, não. Não se engane. Não é. É porque algumas coisas que o Boto fez desagradou a circulação. Desagradou a entrada. É só você olhar aí alguns canais grandes do Flamengo, você vê nitidamente a felicidade em ver o Boto se ferrando. Vou repetir, eu não sou a favor do Boto. O que eu estou falando é do amadorismo do presidente atual do Flamengo, que disse que a direção anterior era amador. Na minha opinião, nesse caso, o atual presidente do Flamengo é muito, mas muito mais amador do que o anterior. Então, irmão, dificilmente o Boto vai continuar no Flamengo por muito tempo. A autoridade dele acabou. Se ele não tem mais autoridade, os jogadores não vão mais respeitar. A tendência é que ele saia. Vai respingar no Felipe Luiz? A gente não sabe, tá? Agora, uma coisa eu sei. Você, que vai ser o novo diretor de futebol do Flamengo, você pode ter certeza. O presidente do Flamengo é mentiroso. Ele é amador. Não acredite que você vai ficar blindado. Não acredite que ele vai te dar carta branca. Mentira! Se você fizer alguma coisa e os youtubers não gostarem, a torcida, os youtubers conseguirem convencer a torcida que tá errado e a galera do amendoim do Flamengo embarcar, você não vai ter força nenhuma. Então você, diretor que for assumir a direção do futebol do Flamengo, saiba que você não vai ter respaldo nenhum. Não vai ter respaldo nenhum. Tá? O Flamengo é completamente amador com esse presidente. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui.